Atos 7:22 diz assim: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua presença tão clara, tão perceptível nesta manhã. Obrigado por tudo que o Senhor já falou através da música, já falou através da oração, já falou através deste relatório lindo de vida, de plantio, de frutos. Agora fale também através da sua palavra, nos preparando para a ceia do Senhor. Continue com as nossas crianças, com os professores, e que eles também, Senhor, recebam boas notícias nesta manhã. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Hoje nós iniciaremos uma nova série de mensagens dentro da programação do Adoração Agosto 2018. Essa série, meus irmãos, está em minhas orações desde que eu cheguei aqui. Eu aguardava o tempo certo para ela e eu creio que depois de 3 anos este tempo chegou. Eu percebo que, tendo vencido o conhecer a igreja me conhecer, tendo vencido este primeiro momento, quando o relacionamento nasce entre pastor e ovelhas, agora nós precisamos desenvolver novos e mais profundos níveis de cristianismo, de eficácia e de testemunho. Por isso eu chamei essa série de Líderes para Hoje. Nós refletiremos sobre alguns personagens da Bíblia que impactaram a história, para que nós possamos, com os exemplos deles, talvez encarnarmos o que devemos ser. Pelas manhãs nós vamos estudar a narrativa bíblica, os pontos principais de cada um deles, e durante a noite nós vamos analisar os comportamentos destes homens que mudaram a história, porque entenderam esta agenda de Deus e não a agenda do ser humano. Eu começo então fazendo uma introdução dessa série, lembrando o que Deus fez na história. Desde o início, desde o Bereshit, quando houve a criação, e nessa criação inclui ali o homem, esse Deus criador fez esse homem à sua imagem e semelhança e deu para ele um legado, e o legado era: olha, você deve se multiplicar, você deve subjugar a terra, você deve dominar a criação. Esse homem que vem então com a capacidade de domínio e liderança, mas também com a capacidade de demonstrar toda a sua fraqueza, a fraqueza de quem é feito de pó da terra. Este homem logo no início mostra sua tendência para a maldade. O primeiro homicídio acontece logo ali no Gênesis, a ausência da retidão. Mal começa a narrativa bíblica e você lê que já não havia justo na terra, somente um, Noé, e Deus precisou pôr fim naquilo que ele havia feito, aquilo que anteriormente ele disse: fez Deus e viu que era bom, e fez Deus e criou Deus e viu que era bom, mas ele tem que destruir por causa da maldade humana. Um se salva, Noé, e por causa dele a sua família, e assim continua para uma próxima estação, um próximo momento, e logo Deus então mostra um padrão novo, um padrão que é o padrão chamado padrão dos patriarcas, onde homens foram chamados para entender que existia um Deus, que esse Deus, porque esse homem crê nele, faria um povo, e para esse povo Deus daria uma terra. Então é aquele triângulo: Deus, povo e terra. Eles foram chamados para viverem de maneira diferente, eles foram chamados para separação, eles foram chamados para ter uma constituição própria. Isso não significava viver contra a lei local, a não ser que a lei local fosse contrária a Deus. Mas eles tinham na Constituição, na instrução, na Torá, o seu farol para iluminar o seu caminho e para que eles iluminassem o planeta. Missão que o povo judeu persegue até hoje, sendo o povo que mais contribuiu para o desenvolvimento da humanidade até estes dias. Então, Adão, os filhos de Israel, a esse povo que é formado desde Adão, constrói-se então um modelo social que era de aprendizado, separação e prática. E essa construção ficou como a base de uma futura influência, guarda essa palavra. Por quê este padrão? Por que este formato de separação, aprendizado, prática como base? Por quê?
Porque primeiramente, meus irmãos, você aprende, depois você testa e posteriormente você aplica, liderando. Por assim ser, o chamado do reino não é um caminho solitário, não é um caminho onde eu recebo e me isolo, recebo e vou para casa, recebo e guardo para mim. O chamado do reino é sim, primeiramente, receber de graça a graça, o favor, mas junto vem a responsabilidade de transmitir em todos os lugares, por isso que o pastor Alexandre e a Ana estão lá, além do oceano. E transmitir através daquilo que viveu, daquilo que testou, daquilo que aprendeu, e não da alienação, que é eu vivo a minha vida na igreja, entro na igreja, não quero falar que ninguém me note, quero ir embora, porque eu não quero ser parte dessa comunidade do reino, eu quero ser somente um usuário deste reino. Este não é o chamado do reino de Deus. E esse modelo vai muito além do que nós chamamos e conhecemos como evangelismo. Porque esse modelo, ele tem a ver com uma forma de viver que começa primeiro com o entendimento de que eu preciso primeiro dominar a mim mesmo. E dominando a mim mesmo, eu começo um processo de influência positiva na minha casa, da minha casa para o meu trabalho, do meu trabalho para a minha igreja, da minha igreja para a sociedade, da sociedade para as ruas, em todos os lugares onde Ele me mandar. Nas palavras de Jesus, isso foi chamado e definido como o sal, o sabor que temos que trazer ao mundo, a luz que deve iluminar, o nosso chamado de ser sal da terra e luz do mundo. Então nós precisamos entender e encarnar que a vocação de influenciar, a vocação de impactar, a vocação de solucionar, a vocação de liderar não exclui ninguém da família da fé. Porque esse geralmente é o canto da terra. Eu não fui chamado para liderar. Se você tem essa resposta pronta, eu vou te dizer, essa é a resposta do preguiçoso, com todo amor. É a resposta de quem quer procrastinar e transferir para alguém. É igual aquele que, como eu sempre digo, que transfere oração. Sempre alguém ore por mim e eu não oro pelos meus problemas. É o terceirizador de necessidades. Este é um convite e demanda para toda a igreja. O que nos faz crescer, o que nos faz vivenciar, o que nos faz amadurecer. Como cresceu, como amadureceu todo ser que entendeu esta verdade, que nós somos chamados para liderar hoje, no tempo que eu vivo. Não amanhã, quando não estarei mais aqui, mas hoje, o tempo que se chama hoje. E o primeiro personagem que eu quero começar a refletir com você, e terminarei a noite, se chama Moisés. E bendito seja Deus, Rubens, pela primeira música que cantaram o coral. E quando começou aquela fala, meu coração já tremeu diante daquilo que o Espírito faz, porque nós não combinamos. O significado do seu nome, Moshe, significa tirado das águas. Ele sobreviveu à violência do faraó, que havia ordenado que todos os meninos fossem assassinados pelas parteiras. Ele sobrevive o ataque do mal. Sua mãe o coloca num cesto. O que eu chorei nessa manhã pensando nisso, que mãe, que coração de mãe permite colocar um bebê num cesto e jogar no rio Nilo e mandar a filhinha menor acompanhar o cesto, um negócio impensável. Mas ela fez isso para salvar a vida desse. Esse menino então vence a violência, sobrevive os ataques. Nos primeiros 40 anos da sua vida, ele é educado em toda sabedoria, como lemos dos egípcios, o que incluía o entendimento, a contemplação, o deslumbrar da linguagem ao ocultismo, da arquitetura à engenharia, coisas que até hoje nós, cientistas, arqueólogos, pesquisadores, ficamos brigando para tentar decifrar o que eles já faziam há tanto tempo, há milênios de anos atrás. Moisés tinha e teve essa habilidade. Ao completar então 40 anos, parece que a consciência começa a bater nele, e ele vai então visita os seus irmãos, aqueles irmãos que como ele nasceram escravos, mas ele teve um upgrade. Deus o tirou da casa da escravidão e colocou na casa de Faraó. Mas ele sabia quem ele era, mas precisou de 40 anos para sentir na pele e manifestar através das suas ações que não era certo um egípcio maltratar um hebreu daquela forma. A consequência é que nessa hora ele coloca suas mangas de fora de uma maneira desproporcional, é claro,
e ele mata um egípcio por ter este agredido um hebreu. Veio a consciência, mas veio também a consequência do seu feito. A notícia se espalhou e, ouvindo isso, Moisés então foge para Midian. E Moisés vive então mais 40 anos, e agora ele tem 80 anos, e nesse momento vem um anjo de Deus. Ele só teve que esperar 80 anos para ter sido encontrado pelo sagrado. Às vezes nós reclamamos, de tanto orar e Deus não responde. Pensa bem, 80 anos para ter um encontro com o sagrado. E aí este anjo chega diante dele e ele está ali atônito. E vem a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Moisés treme de medo, não ousava olhar para essa situação, para aquela sarça que queimava. E o Senhor ainda mostra que a presença dele transforma o lugar, ao ponto de dizer para ele: na minha presença você reconhece que eu sou sagrado e que você é o humano, que eu sou de cima e você é da terra. Então, para começar, tire as sandálias dos seus pés. E ele assim o faz, e Deus então dá ali a fala maior, dizendo: Moisés, eu ouvi os gemidos do povo. Nós estamos falando aqui de 400 anos, mais. Eu ouvi os gemidos e eu desci para livrá-los. Venha agora, eu enviarei você. Eu enviarei você com seus 80 anos para fazer isso. E os próximos 40 anos da vida deste servo foi no Egito, no deserto, testando, servindo, influenciando, liderando. Até que, ao completar 120 anos de idade, ele morreu. E o término da declaração da Bíblia do seu fim é muito interessante. Nem os seus olhos, nem o seu vigor enfraqueceram, que significava que ele não morreu de doença, ele não morreu ele simplesmente, Deus falou: chegou a hora, venha. Foram, portanto, 3 estações da vida. O tirado das águas, salvo da violência, primeiro recebeu a educação e nela uma identidade básica. Lembre-se, primeiro eu aprendo. Tudo o que você aprendeu, tudo o que você viu, tudo o que você experimentou, tudo o que você sofreu, tudo Deus usará como fonte de inspiração, acima de tudo, dependência e conexão com Ele. Porque quando estamos no fundo do poço, percebemos o quanto precisamos dEle. E aí ele vive outras experiências desse aprendizado. E sempre relacionado com água, tirado das águas. Depois a autoridade da água, primeira praga, água em sangue. Depois a autoridade sobre as águas do Mar Vermelho que se abrem, e mais 9 pragas. Lembre-se, depois de aprender você testa. Os testes são as experiências exclusivas que Deus nos concede. A cada um é diferente, de acordo com seus propósitos, onde mesmo através do choro nós percebemos que Ele é fiel e que Ele estará conosco até o fim. Consolidando alguns valores, então, Moisés vive a autoridade, agora não para ser um sobrevivente das águas, ou transformar água em sangue, ou para abrir as águas do mar, mas agora para bater ou falar a rocha, e dessa rocha de novo sair água, porque tudo na sua vida tem a ver com água. Terceiro, você lidera. E ainda na liderança, e ainda num novo patamar, continua errando, porque nós somos seres falidos. Nós somos seres que a nossa propensão é o erro, não é o certo. A minha carne me leva para errar e errar de novo e errar outra vez. A minha briga, a minha batalha é domar a minha carne através do Espírito de Deus. E Moisés então aguenta este drama de ali muitos milhares, talvez milhões, de pessoas que ele tem que liderar. E no momento onde tem que vir resiliência, força, coragem e, sobretudo, dependência de andar na presença de Deus. E todas essas são ações essenciais, como disse o apóstolo Paulo, para combater o bom combate e guardar a fé. Nós vamos continuar essa noite aprendendo com o seu comportamento, mas eu quero, nesse início de série, te encorajar para uma análise, e não só uma análise, mas uma conclusão sobre em qual estação você está.
Se o ponto é aprender, testar e liderar, eu te pergunto, aonde você está? E por que eu te pergunto? Porque se você não reconhecer em qual estágio da espiritualidade você se encontra, vai ser muito mais difícil você ir para o próximo. Se você conclui que você está aprendendo, reflita. Há quanto tempo? Como? Onde? Será que você já não poderia estar testando? Será que já não aprendeu demais? Será que já não está sobrando conhecimento? E se você quiser um modelo de tempo de aprendizado, Jesus contraria toda a lógica ao responder essa pergunta. Porque ele expulsa um espírito maligno de um endemoniado e fala, vai agora e fala o que eu fiz. Acabou o curso dele, aprendeu o que era necessário. Eu faço, eu liberto, vai e fale. Então cuidado com a sua resposta para o quanto eu estou ainda aprendendo. Será que eu já não poderia estar testando outros níveis de Deus? Se você está testando, já não está mais no aprendizado, talvez você já esteja em alguma posição de influência, de liderança com a sua vida, em qualquer área da sociedade. Se você já está vivendo esses desafios, eu te encorajo, prossiga firme. O Senhor Deus é uma fonte inesgotável de poder. Cresça na fé, medite, cria, vá além, como dizemos no inglês, above and beyond, acima e além. Não só no que você vê, mas fale, Senhor, se o Senhor é a fonte de tudo, deixa eu ver além, porque às vezes a falta de enxergar o além é quando mantém o ser humano na mesmice, na mediocridade da vida, porque não enxerga. Se você está já no último nível, que é ensinando em plena liderança, eu te pergunto para você analisar quais são os teus desânimos. O que está te faltando, o que está talvez prendendo suas mãos, o que você sonha em fazer, e talvez está entre desistir ou continuar, está a caminho ou está mais ou menos. A vocês eu digo, não desanime, continue a aprender, continue a testar, continue a ensinar, continue proclamando as boas notícias, dependa do sagrado sempre. E viva sempre nos encontros com Ele até o fim, porque outras surpresas virão. Quando Jesus estava lá na terra de Canaã, no monte da transfiguração, o tirado das águas foi tirado do paraíso. O tirado das águas se encontrou com Jesus e com Elias. Eu acho que essa ele não esperava. Ele quis tanto ver Canaã, e quando ele viu na presença de Elias e do Mashiach e do Messias de Israel, porque no Senhor nós temos sempre boas surpresas. Moisés, como é escrito na carta aos Hebreus, foi um desses homens que o mundo não é digno, que morreram sem receber o que tinham sido prometido, que viram-nas de longe as saudaram, como ele foi levado ao monte para ver a terra de longe, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra, mas surpreendido pelo Senhor Jesus com este encontro de dimensões escatológicas, do Jesus que resgatou Pedro após a ressurreição lá no mar da Galileia, de Jesus que nos resgata das nossas frustrações, nos propondo vida com significado na passageira terra que vivemos, porque a nossa vocação é para uma vida eterna com Ele. Deus nos chama para aprender, para testar e para liderar. Vamos ficar em pé. Sim, Senhor, nós consagramos também a Ti essa série de reflexões, pedindo, chacoalhe os nossos corações, remova-nos das zonas de conforto, leve-nos para o acima e para o além,
porque a fonte de poder que buscamos é tua e não nossa. A tua vontade e não a nossa, assim na terra como nos céus. Levante-nos para aprender mais, testar e ver que o Senhor é bom, porque o Senhor diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. E ajude-nos a influenciar essa sociedade, a partir da nossa casa, Senhor, não só lá fora, mas a partir da nossa família. E leva-nos para cumprir a nossa vocação. Remova todo medo, toda desculpa e que seja a alegria do Senhor a nossa força. Hoje e sempre, em cada uma dessas vidas que aqui estão, em todos nós. Faz isso nesse mês de celebração, para que a nossa geração cumpra o seu papel na continuidade da IBP, nesta cidade, expandindo além, como hoje fomos lembrados pelo trabalho na França. Usa-nos, surpreenda-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, eu chamo os irmãos para virem aqui nos ajudar com a ceia do Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, repartiu. O Senhor Jesus tomou o cálice. O Senhor Jesus deu graças pelo cálice e ordenou que seus discípulos fizessem em memória dele este memorial. Memorial que lembra da morte, que lembra sim do sofrimento, mas que transcende na alegria da ressurreição, porque o nosso Redentor vive. E a ceia é lugar de aproximação, de restauração e não de separação. Portanto, daremos graças pelo pão e pelo cálice, e depois todos são convidados a pegar o pão, o cálice, segurar em suas mãos, e depois participaremos todos juntos. Vamos nos colocar em pé e orarem. Senhor, graças te damos pelo pão e pelo cálice. Graças te damos pelo teu sacrifício na cruz, pela tua demonstração do que é amor no seu último nível, que é o amor de quem dá a sua vida em favor dos seus amigos. O Senhor deu a favor de todos, até daqueles que o rejeitaram e que o rejeitam. Oh Deus, que esse gesto de amor constranja nosso coração, para que possamos cumprir a tua vontade enquanto vivermos, não a nossa, mas a tua vontade. Obrigado pelo pão, pelo cálice e também pela liberdade religiosa que gozamos. E podemos aqui, Senhor, celebrar a tua vitória. Que seja este momento um momento de reaproximação de ti, momento de reencontro consagrado, momento de perdão, remédio para as nossas almas. E que o sagrado que é a tua presença seja manifestado em todos nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Receba os elementos.